A cegueira espiritual afeta todos aqui. Há milhares de pessoas presentes esta noite que podem me ver aqui em cima, mas são cegas espiritualmente. E essa cegueira impede que você conheça verdadeiramente a Deus. Agora Bartimeu era um homem cego, e ele saiu do pequeno lugar onde passou a noite, sem esperança de que algum dia pudesse enxergar. Ele ia até o portão de Jericó e pedia esmolas às pessoas que passavam por lá, pessoas que iam ao mercado ou seguiam para seus negócios naquele dia. Ele dizia: ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego. Ele tinha sua bengala, um casaco velho e surrado. Ele havia pedido um pouco de pão a uma mulher enquanto seguia seu caminho e conseguiu um pouco de leite. E lá ele se sentava com outros cegos e mendigos, esperando que as pessoas lhes dessem um pouco de dinheiro ou algo que os ajudasse. E assim, ao olhar para Bartimeu, eu vejo a mim mesmo, ou vejo você. A Bíblia diz que ele está cego espiritualmente, e nossos líderes mundiais estão tateando no escuro. Eu ouço algumas dessas coisas na televisão, vindas de alguns de nossos líderes mundiais, e fico surpreso com a cegueira espiritual. E já conversei com alguns deles em particular. E às vezes, sinto vontade de estender a mão, sacudi-los e dizer que eles precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir seus olhos. E eu acho que somente os verdadeiros crentes sabem o que está errado com o mundo, porque o que está errado com o mundo é um problema espiritual. Agora Bartimeu não podia ver seus trapos. Ele não podia ver sua imundície. Ele também não podia ver a beleza. E de tempos em tempos, lemos sobre alguém vivendo em uma casa ou apartamento cheio de recipientes vazios, lixo e sujeira. E a pessoa que vive ali pode parecer levar uma vida perfeitamente normal e está bem vestida. Eu conheço uma casa assim agora, onde a senhora está sempre bem vestida. O marido é médico e eles são respeitáveis, são boas pessoas, e quando você os vê fora de casa, pensa que são o casal mais maravilhoso do mundo. Mas se você entra na casa deles, é uma bagunça, parece um chiqueiro, e é assim com muitos de nós. Parecemos estar bem por fora, mas lá no fundo, em nossos corações e almas, sabemos que algo está errado. E por algum motivo, a pessoa parece nem se importar. A Escritura diz: o homem natural, esse é o homem comum, o homem antes de conhecer a Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E parece tolice eu estar aqui e dizer que, porque Jesus Cristo morreu em uma cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode impactar sua vida hoje e agora, dando-lhe a segurança, a paz e a alegria que você nunca conheceu antes, ajudando a resolver muitos dos problemas de relacionamento que você enfrenta e lhe dando um senso de responsabilidade pelo seu próximo. Mas é verdade, e algumas pessoas chamariam isso de loucura. A Bíblia diz que a proclamação do Evangelho é loucura para os que perecem. Veja, você está cego pelo Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? Jesus o chamou de diabo, o príncipe do poder do ar, o príncipe deste mundo. Há uma outra força no mundo, e essa outra força também tem poder sobrenatural. E essa outra força é o diabo. E há um conflito em andamento, o conflito das eras, entre as forças de Deus e as forças do diabo. Você pode perguntar: por que Deus permite isso? Essa é uma grande questão. É um mistério de onde o diabo veio. Agora, a Bíblia nos diz no capítulo 28 de Ezequiel e também no capítulo 14 de Isaías, onde temos uma pequena visão disso e encontramos outras imagens e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo. Agora, ele não governa no inferno. Ele nunca esteve no inferno. Ele está vivo. Ele se estabeleceu neste planeta. Agora, você pode chamar o mal do que quiser, mas todos sabemos que há mal no mundo, e todos sabemos que algo está errado, mas não sabemos exatamente o que. A Bíblia nos diz que por trás de tudo isso está o diabo.
Você pode perguntar, mas por que Deus não mata o diabo e resolve tudo de uma vez? Bem, um dia Deus vai fazer exatamente isso. Ele não vai matá-lo, mas vai lançá-lo no lago de fogo. Mas esse dia ainda não chegou. Porém, o diabo já sofreu uma grande derrota. Houve uma grande vitória de Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas foi na verdade uma derrota para o diabo. E você e eu podemos participar da vitória que Cristo conquistou na cruz quando o conhecemos. Mas até lá, o Deus deste mundo cegou nossos olhos, então nossos olhos estão cegados sobrenaturalmente. E é por isso que apenas o Espírito Santo pode remover essas vendas que estão sobre seus olhos neste momento. Este homem não era apenas cego, ele também era pobre. E lemos sobre a pobreza no mundo hoje, e isso parte nossos corações. Muitos de nós estamos sofrendo esta noite de pobreza espiritual. Além de ser cego e pobre, ele também era indefeso. Bartimeu esperava morrer em sua cegueira. Ninguém poderia curar esse tipo de cegueira. Mas havia uma esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre esse estranho da Galileia, que andava pelo país, curando pessoas, ajudando pessoas e pregando para as pessoas. E ele ouviu a aproximação de uma grande multidão de pessoas. Seus ouvidos eram muito atentos, e ele conseguia ouvi-los. Ele ouvia as crianças, ouvia as pessoas conversando entre si, e ele perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém lhe dizia. A multidão se aproximava cada vez mais, e ele agarrou a saia de um homem que passava por perto e disse: diga-me, quem está passando pela cidade? E esse estranho, cujo nome ninguém sabe, virou-se e disse: Jesus de Nazaré está passando. E Bartimeu pensou consigo mesmo: Jesus de Nazaré, eu já ouvi falar dele. Ouvi dizer que ele pode curar pessoas, que ele pode ajudar pessoas. Talvez ele possa me ajudar. Sabe, há apenas algumas vezes em nossas vidas em que Jesus de Nazaré passa por nós, e temos uma oportunidade como temos esta noite de recebê-lo. Veja, as pessoas têm orado no Espírito Santo, que tem trabalhado, e muitas pessoas já receberam Cristo. E que hora e que momento para você vir. Esse estranho lhe deu a mensagem: Jesus de Nazaré está passando. Eu me lembro da história do cirurgião geral de Portugal, um ex-cirurgião geral, que estava caminhando pela rua um dia, quando um pedaço de papel grudou em seu pé. Ele foi para casa, tirou o papel do sapato e olhou para ele. Era um folheto evangelístico. Ele decidiu lê-lo e o leu. E para resumir a história, ele se converteu a Cristo e se tornou um grande líder cristão e um grande professor da Bíblia. Apenas um pequeno testemunho simples como esse. Deus pode usar todas essas coisas, e é por isso que devemos sempre ser fiéis em nosso testemunho, porque você nunca sabe quando aquela garçonete no restaurante ou aquela pessoa que você encontra no trabalho estarão observando sua vida, é claro, para ver se você vive de acordo com o que prega. Jesus tem passado por Hamilton. Jesus tem passado pela Ferradura Dourada. Ele pode estar passando pela sua casa. Ele pode estar passando pelo quarto que você ocupa em um hotel. Ele está passando por aqui no sul da cidade de Ontário. E em seu desespero, Bartimeu clamou com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E os outros mendigos disseram: cala a boca, os magistrados vão ouvir isso e vão nos prender. Mas ele continuou clamando. Essa era a sua única chance. Jesus estava ali e ele ia aproveitar. E os outros diziam: fique quieto, Bartimeu. Quem quer ouvir alguma coisa de um velho mendigo como você? Mas quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. E quero que você note algumas coisas sobre isso. Primeiro, ele clamou pela coisa certa. Ele clamou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas o que ele mais precisava era de Cristo. Ele precisava de Deus. Tem misericórdia de mim, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Isso é o que todos nós precisamos esta noite. A misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, não vou dizer: Senhor, eu quero justiça. Se eu receber justiça, vou acabar no inferno. Eu quero misericórdia. E Deus ofereceu sua misericórdia na cruz. E Ele diz: eu vou te perdoar e te limpar de todo o pecado que você já cometeu. Você nunca terá que enfrentar o julgamento. Você nunca estará em perigo do inferno se entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, primeiro de tudo, você tem que dizer: eu sou um pecador. Você tem que dizer isso a si mesmo e talvez a outras pessoas, assim como um alcoólatra. Antes de você poder ajudar um alcoólatra, ele precisa estar disposto a dizer: eu sou um alcoólatra, para que você possa ajudar. No vício em drogas, você tem que dizer: eu sou um viciado em drogas, preciso de ajuda. E quando você vem a Cristo, deve dizer: eu sou um pecador, preciso de ajuda, e ó Senhor Deus, por favor, me ajude. E então, a segunda coisa, ele não apenas clamou pela coisa certa, mas também clamou para a pessoa certa. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único em todo o mundo que podia ajudá-lo, que estava bem ali. E todas as suas esperanças estavam centradas nele. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E este homem Bartimeu estava vindo da maneira certa. Ele estava vindo à pessoa certa. Ele estava vindo a Jesus, o Filho de Deus. E ele clamou no momento certo. Jesus estava passando. Suponha que ele tivesse esperado e dito: vou ver o que os escribas, os fariseus e os líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até que ele venha a Jericó novamente. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Ele pode nunca mais passar por aqui desta forma. Quando veremos algo assim em Hamilton novamente? Faz muito tempo desde que isso aconteceu. Muitas pessoas vieram e ouviram o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e creram, assim como fizeram aqui. E a igreja se uniu e cooperou como fizeram. E Deus tem falado, e muitas pessoas têm encontrado Cristo. E esta noite você pode encontrar Cristo. Agora, ele clamou naquele momento. A Bíblia diz: aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente e sem remédio. Em outras palavras, quando você ouve o Evangelho e não faz nada a respeito, isso endurece um pouco mais o seu coração. O Espírito Santo de Deus continuará a falar com você, mas você não consegue ouvi-lo porque fica surdo. A Bíblia diz: Efraim está ligado aos seus ídolos, deixa-o. Chega um ponto, não sei onde ou quando, mas existe um ponto além do qual você pode chegar, onde seu coração está tão endurecido que mesmo que Deus continue falando, você não pode mais ouvir. Então venha agora, enquanto você tem uma oportunidade. O grande governador Félix tremeu quando Paulo estava falando com ele sobre o Evangelho e ele disse: vai-te, Paulo, quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamar-te-ei. Mas ele nunca teve uma ocasião mais conveniente. Aquele foi o seu momento. Aquela foi a sua hora diante de Deus, e ele não aproveitou. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, não amanhã. Pode ser que nunca haja um amanhã para você. Este pode ser o seu momento. Aquele que endurece o pescoço, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente. Observe como Jesus atendeu à sua necessidade. Havia uma grande multidão de pessoas, e hoje em dia pensamos em termos de grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite. Disseram-me que são 18.000 pessoas. E pensamos em termos de multidões, pensamos em encher nossas igrejas, em encher um auditório ou ter uma grande multidão em um jogo. Pensamos em termos de multidões,
Mas é interessante que Jesus não só pregou para as multidões, mas os maiores sermões que acho que ele já pregou foram para indivíduos. Ele parou e ficou parado quando este homem cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava ao seu redor. Ele poderia ter dito: não tenho tempo, estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo. Mas ele parou em seu caminho para a cruz para ouvir o clamor deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir aquele ladrão dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele parou quando uma mulher tocou em sua veste. E Jesus vai parar por você esta noite. Porque veja, ele vê você esta noite como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. Ele não vê você como parte desta grande multidão. Ele vê você como você é. Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas intenções e todas as lutas que estão acontecendo dentro de você. E a Bíblia diz que ele ama você e morreu por você. E se você fosse a única pessoa em todo o mundo, ele teria morrido por você. E Jesus não apenas parou, mas disse: chame-o. As Escrituras dizem em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido psicologicamente, espiritualmente está perdido. Você precisa de alguém que o encontre e coloque os braços ao seu redor. É isso que ele fará por você esta noite. E houve uma surpresa no rosto das pessoas da multidão ao verem aquele pobre velho cego, imundo e sujo sendo chamado. Pela primeira vez, eu suponho, alguém o chamou. Alguém jogou sua capa sobre ele. Alguém lhe deu sua bengala. Ele jogou os dois fora e correu até Jesus, prostrando-se diante dele. E então Jesus lhe fez uma pergunta estranha. Ele estava cego há todos aqueles anos, e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você consegue imaginar isso? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor. E essa palavra Senhor significa que naquele momento ele havia recebido Cristo em seu coração. Meu próprio Senhor, que eu possa receber à minha vista. E eu acredito que ele estava falando não apenas sobre seus olhos físicos, mas também sobre seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões dos 42 milhões de pessoas cegas no mundo poderiam ser curadas ou sua cegueira poderia ter sido evitada. A cegueira espiritual, no entanto, não pode ser evitada. Ela é causada pelo pecado e todos nós a temos, mas ela pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá seus olhos e ele pode abrir seus olhos esta noite. Qual é a sua necessidade? O que você quer que Cristo faça por você esta noite? O que você quer que eu faça? Ele perguntou. Alguns de vocês podem dizer: eu quero que ele perdoe meus pecados. Quero que ele me dê a certeza de que, se eu morresse neste momento, eu iria para o céu. Eu quero paz. Gostaria de rededicar minha vida. Fui batizado ou confirmado, mas de alguma forma não tenho esse relacionamento pessoal com Cristo. Não tenho essa caminhada com Ele que eu deveria ter, e gostaria de ter isso. Talvez você queira reafirmar seus votos de confirmação, seja o que for. E Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Não foi o dinheiro, não foram as boas obras, mas a tua fé te salvou. Estou pedindo para que você dê esse passo hoje à noite. E se você tiver alguma dúvida em seu coração, faça o seu compromisso esta noite. Você sabia que, a cada noite que estivemos aqui, mais de 700 pessoas vieram a Cristo e fizeram um compromisso? Em ambas as noites. E o que vou pedir que você faça é o que já fizemos em toda a América Latina, em toda a Europa, em todo o Oriente, em toda a América e em todo o Canadá. Pedimos às pessoas que se levantassem de seus assentos e viessem à frente do palco, dizendo simbolicamente: eu preciso de Cristo. Eu quero a sua misericórdia. Eu quero o seu amor e a sua graça. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Por que peço que você venha à frente e faça essa declaração pública? Porque Jesus foi pendurado na cruz publicamente por você. Ele não fez isso em particular. Ele fez isso publicamente.
E as pessoas estavam contra ele, zombando dele. Ele estava nu e sangrando, e fez isso publicamente. E ele disse que, se não estivermos dispostos a confessá-lo publicamente diante dos homens, ele não nos confessará diante de seu Pai, que está no céu. É um compromisso público. E estou pedindo que você faça esse compromisso esta noite. E depois que todos vocês vierem e ficarem aqui, vou dizer algumas palavras a vocês, fazer uma oração e dar-lhes um livro para levar para casa, que ajudará no seu crescimento cristão. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você está em um ônibus, eles vão esperar. E vocês que estão no outro auditório ou sala, que não puderam entrar aqui, podem se levantar e vir, e os voluntários vão deixar vocês entrarem neste prédio para se juntarem àqueles que vão vir. E do balcão, pode demorar um pouco mais do que pensei na primeira noite. Vai levar pelo menos 3 minutos para você descer. Então, levante-se e venha agora. Mas não deixe que um pouco de tempo o impeça, e não deixe que a grande multidão o impeça. Apenas levante-se e venha, porque é você diante de Deus. Esta é a decisão mais importante que você já fez. E se você quiser trazer um amigo com você, traga seu amigo. Mas levante-se e venha, e não deixe nada te segurar. Nós vamos esperar. E as pessoas estarão orando por todo este grande coliseu enquanto você vem. Você nunca terá outro momento como este. Venha, vamos esperar por você agora. E depois que você vier, falarei com você. Você que está assistindo pela televisão, Deus tem falado poderosamente a centenas de pessoas, e centenas já vieram e ainda estão vindo. E você pode fazer esse compromisso onde quer que esteja e dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração, Ele perdoará seus pecados. Ele pode fazer de você uma nova pessoa. Você pode ter uma transformação agora mesmo em sua vida. Entregue sua vida a Ele. E se você quiser, pegue o telefone e ligue para o número que você vê na tela. Há pessoas esperando para falar com você. Se você ouvir um sinal de ocupado, ligue novamente alguns minutos depois, e você conseguirá falar, pois há centenas de linhas disponíveis. E não se esqueça de ir à igreja no próximo fim de semana. Uma pequena cruz foi colocada por Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o topo da montanha, enterrada na neve e no gelo do cume do Monte Everest. Agora, muitos de vocês são muito religiosos e têm uma cruz gravada em suas Bíblias ou a usam ao redor do pescoço. E a pergunta que quero fazer a vocês nesta noite é esta: o que a cruz significa para você? Porque todas as igrejas católicas e todas as igrejas protestantes têm uma cruz. Esta é a única coisa em que todos concordamos: a cruz. Todo o mundo cristão olha para a cruz.
Por que Paulo disse que ele se gloriava nela mais do que em qualquer outra coisa no mundo? Paulo poderia ter se gloriado em sua educação. Ele era um dos homens mais instruídos de sua época. Poderia ter se gloriado na sua capacidade de falar várias línguas, pois era fluente em várias. Poderia ter se gloriado no fato de ser cidadão romano, mas não o fez. Ou poderia ter se gloriado em certas coisas sobre Jesus Cristo, além da cruz. Seu nascimento miraculoso e espetacular, nascido de uma Virgem Maria, ou o grande ensinamento de Cristo. Mesmo hoje, educadores dizem que nunca houve um professor como Jesus Cristo, ou sua grande obra social, sua compaixão pelos pobres e necessitados, sua preocupação com os famintos e os doentes, sua incrível ressurreição dos mortos, sua futura glória quando ele vier a governar o mundo e estabelecer o seu reino. Ele poderia ter se gloriado em qualquer uma dessas coisas, mas ele disse, não, eu me glorio somente na cruz. E ele disse, Deus me livre de me gloriar em qualquer outra coisa além da cruz. Mas por quê? Bem, quero que você pense por um momento e olhe para aquela cruz. Era a mais cruel de todas as punições, pois as vítimas às vezes ficavam penduradas ali por vários dias, levando dias para morrer. E nessa ocasião, estavam crucificando 3 pessoas, 2 ladrões, assassinos, e Jesus no meio deles. Os soldados entraram na casa da guarda e trouxeram Jesus com os outros 2 condenados. Eles foram açoitados 33 ou 39 vezes nas costas nuas, com tiras de couro com pedaços de aço nas pontas. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre a testa de Jesus. Colocaram uma cruz sobre suas costas. A procissão começou. Jerusalém estava com uma atmosfera quase de carnaval naquela época, e a procissão passou pelas ruas principais para que todos vissem o criminoso e fossem alertados de um destino semelhante caso quebrassem as leis de Roma. Uma grande multidão seguia. Apenas alguns amigos de Jesus estavam ali acompanhando. E Jesus enfraqueceu pela perda de sangue e caiu. Então, Simão de Cirene, um africano, ajudou-o a carregar a cruz. Os soldados seguiram rápida e metodicamente sua tarefa de cravar os pregos nas mãos e o espeto nos pés de Jesus. A multidão rodeava zombando, salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Eles riam, zombavam e faziam pouco dele. Desça, faça só mais um milagre, diziam, mas ele não fez. Ele permaneceu ali. E você sabe por que ele ficou ali? Por você. Porque ele amava você. Porque veja, somente em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão dos pecados. Ele estava carregando nossos pecados na cruz. As pessoas me perguntam constantemente, ao escreverem para mim, há alguma esperança para mim? Cristo pode me salvar? Prostitutas, alcoólatras, ladrões, assassinos, prisioneiros, pessoas cheias de preconceito racial, pessoas que têm em seus corações o antissemitismo. Há esperança para mim? Pessoas que cometeram muitas coisas más, tanto publicamente quanto em particular. Há esperança para mim? Um bispo de uma igreja em outro país veio até mim certa vez, já faz alguns anos, e me disse que não acreditava que estava salvo. Ele disse, estudei teologia na Inglaterra. Sou bispo há tantos anos. E ele me disse quantos anos. Mas ele disse, tenho tantas dúvidas, tantas incertezas sobre se meus pecados estão perdoados e se estou indo para o céu. E ele me disse, vim até você para pedir que ore por mim e ore comigo. E muito simplesmente, eu falei com ele como se ele fosse uma criança pequena, como se nunca tivesse ouvido o evangelho antes. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Conheço um homem em St. Louis, pastor de uma grande igreja, que foi convertido a Cristo enquanto pregava. Ele nunca havia conhecido Cristo e, de repente, o Espírito de Deus falou com ele. Conheço um homem aqui em Boston, pastor de uma igreja que estava morrendo, que tinha uma educação brilhante em um dos grandes seminários teológicos daqui.
e sua pequena filha adoeceu, e ele pensou que ela estava morrendo. Ele disse: Senhor, se tu levantares minha filha, a partir de agora voltarei-me para a Bíblia e pregarei nada além da Bíblia, e aceitarei tua palavra como a palavra de fé. E foi o que aconteceu. Dentro de um ano, sua igreja estava lotada. Hoje, ele é pastor de uma grande igreja na Flórida. Alguns de vocês o conhecem. Paulo se gloriava na cruz, porque ela é o único caminho para a salvação. Nada mais pode salvar. A cruz é o único caminho. A Bíblia diz que existe um caminho. Há outros caminhos para a salvação. Ensinam muitos mestres que parecem corretos, mas que no final levam à morte. Há apenas um caminho, pela cruz. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não gostam de falar sobre a cruz ou sobre a exclusividade da salvação. Gostamos de pensar que existem muitos caminhos, existem muitos modos de adorar, muitas formas de orar, e Deus ouve as orações de todas as pessoas ao redor do mundo. Qualquer pessoa que clamar pelo nome do Senhor será ouvida. Mas há apenas um caminho delineado na Bíblia, e eu, como ministro do Evangelho, devo declarar a vocês o que o apóstolo Pedro disse. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não disse isso, foi Jesus quem disse. Jesus disse, como já citei: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Perceba que ele diz que é difícil. Não é fácil seguir a Cristo. Há um preço a ser pago. Ele disse: se você não está disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu seguidor. Veja, gostaríamos de algo barato e fácil. Suas exigências eram tão altas que muitas pessoas recusaram-se a segui-lo adiante. Elas iam até certo ponto e depois se afastavam, porque um dia ele se virou para a multidão e disse: Contem o custo, contem o custo. Se você me seguir, isso significa que eu me tornarei o Senhor da sua vida. Se você me seguir, isso significa que você se tornará meu aprendiz, meu discípulo, e deve obedecer aos meus mandamentos. Você deve amar seu próximo como a si mesmo, se me seguir. Se me seguir, deve se preocupar com as necessidades do mundo. Se você me seguir, deve estar disposto a carregar sua cruz. Eu vou para a cruz. Serei executado. Isso significa que você deve estar disposto a voltar para a sua escola, para a sua casa, para o seu bairro e dizer às pessoas que você conhece a Cristo e permitir que elas vejam Cristo em você. Isso não será fácil, mas se você fizer isso, Ele estará com você. Ele não nos pede para vivermos a vida cristã sozinhos. Eu não consigo viver a vida cristã. Serei honesto com você. Eu não consigo. Mas Cristo pode vivê-la através de mim, se eu permitir. E Ele pode produzir o fruto do Espírito. Ele pode me dar um amor, uma alegria e uma paz que nunca encontrarei em nenhum outro lugar deste mundo. Ele pode me dar a certeza da vida eterna. Jesus também nos advertiu de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? E então Ele dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja, pode ser uma pessoa boa e talvez nunca realmente conhecer a Cristo.
Conheço muitas pessoas que vivem vidas morais e são agnósticas ou até ateias. Chega um ponto, um momento em algum lugar, em que você deve receber Cristo em seu coração. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho para a salvação. E por fim, porque ele sabia que a cruz trazia uma nova dinâmica para a vida. Uma vez que você esteve na cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz a Escritura. Você nunca será o mesmo depois que vier a Cristo. Lembro-me da noite em que vim a Cristo. Eu estava com cerca de 300 ou 400 outras pessoas e fiz meu compromisso com Cristo. E enquanto estava ali, senti-me um tolo. Pensei em me virar e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Não sentia nenhuma emoção, exceto o medo de estar em pé diante de tantas pessoas. Mas fui para casa naquela noite e lembro-me de que era uma noite de luar. Vivíamos em uma fazenda e eu olhei através do campo e da floresta e soube que algo tinha acontecido comigo naquela noite. No dia seguinte, se você tivesse me perguntado o que havia acontecido comigo, eu não saberia explicar. Agora eu sei. Aquele primeiro passo foi tão fraco, e minha fé era tão fraca, e eu tinha tantas dúvidas. Mas, que coisa incrível! A transformação que começou a agir em minha vida ao longo do tempo foi tremenda. E ainda está agindo, ainda está crescendo, e eu ainda estou aprendendo. E fica melhor a cada dia. E em quinto lugar, é uma motivação para o serviço. Uma motivação para o serviço. Você viu a Madre Teresa recebendo aquele prêmio? E então ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ao perguntarem a ele sobre isso, ele disse que era fruto da pregação evangélica de seu pai. Eu conhecia seu pai e conheci Martin Luther King, é claro. E seu pai sempre pregou o evangelho e acreditava na cruz, assim como Martin Luther King Jr. Você conhece a Cristo? A cruz é uma motivação para o serviço. O que motiva você? A sair e ajudar os famintos, os pobres e os oprimidos? Meu filho passa boa parte do seu tempo no terceiro mundo, ajudando os pobres e os necessitados, indo a pequenos dispensários e hospitais, enviando médicos para ajudar essas pessoas. Ele estava em um desses barcos no Mar da China, ajudando a resgatar refugiados há alguns anos. O que o motiva? Por que ele vai para algum lugar na África, ou para a Nova Guiné, ou percorre a Índia ou Bangladesh, ou alguns desses lugares para tentar ajudar? Porque ele ama a Cristo. É Cristo que o motiva. O que motiva você? Ou você sequer tem alguma motivação para ajudar os outros? Paulo se gloriava na cruz porque sabia que ela garantia uma vida futura. A cruz foi seguida pela ressurreição, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E a Escritura nos diz, em um grandioso hino no livro de Apocalipse, capítulo 5, e cantaram um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que futuro glorioso temos por causa da cruz. Alguns de vocês estão assistindo pela televisão. Pegue o telefone, ligue para o número que está aí agora, fale com a pessoa e conte sua necessidade. Compartilhe com ela e ela falará com você. Você pode encontrar a Cristo hoje à noite, ou encontrar ajuda para seu problema ou sua necessidade, seja qual for. Agora, qual foi a atitude da multidão que estava lá naquele dia? Cristo morrendo na cruz. Primeiro havia a atitude de apatia. Sentados, eles o observavam ali. Isso é indiferença.
Muitos estão aqui esta noite completamente indiferentes ao que estou dizendo e ao Evangelho. As zombarias, os abusos e as atrocidades daquela antiga multidão pagã foram menos dolorosas para Cristo do que ver, ao longo de todos esses anos, a indiferença que persiste. Aqui na Nova Inglaterra, não há lugar no mundo que tenha recebido mais do Evangelho ao longo de sua história do que vocês. Quantos hoje são indiferentes? A quem muito é dado, muito será exigido. Entenda que será exigido mais de você, que tem tido o Evangelho por tantos anos, com tantas Bíblias, tantas igrejas, e agora com a televisão e o rádio, do que das pessoas na China ou em outros países onde o Evangelho não é tão livremente disponível quanto temos hoje. Depois, há a atitude do cético e do cínico. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Há céticos aqui esta noite, eu sei disso. Muitos céticos já vieram às reuniões e tiveram suas vidas transformadas. Lembro-me de um grande cientista da Universidade de Minnesota que veio, cético. Mas 3 dias após aquele serviço, encontrou Cristo e se tornou um maravilhoso professor da Bíblia na própria universidade. E então, há a atitude que salva. Estavam junto à cruz de Jesus Maria, sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena. E havia a atitude do centurião que declarou: verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo. Minha esposa nasceu e foi criada na China. Em chinês, a palavra venha é escrita com 3 caracteres, cada um representando uma cruz com uma pessoa nela. Estamos traduzindo hoje à noite para o chinês, tanto o mandarim quanto o cantonês. A cruz, em todas as línguas, significa: venha para a cruz, encontre a salvação. Venha para a cruz e encontre a paz. Venha para a cruz e encontre o perdão. Venha é o convite de toda a Bíblia. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venha para a cruz. Estou pedindo a você esta noite para vir à cruz. Você pode perguntar: o que eu preciso fazer? 3 coisas. Cristo pagou o preço na cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o coração do que chamamos de boas novas, o Evangelho. As boas novas são que Deus ama você. Ele deu seu Filho para morrer por você. Ele perdoará seus pecados e lhe dará a vida eterna esta noite. Você não precisa esperar até amanhã. Esta noite. Isso é o Evangelho, mas você precisa recebê-lo. Como você o recebe? Primeiro, arrependendo-se do pecado. Isso significa virar, mudar seu pensamento, mudar sua mente, mudar sua atitude e seu modo de viver. Deixe que Cristo assuma o controle de sua vida. Isso é arrependimento, dizer a Deus: pequei e estou arrependido, perdoa-me. Isso é arrependimento. Mas então, você deve recebê-lo pela fé. E essa palavra fé pode ser um obstáculo para você. A fé significa que você se entrega totalmente a Cristo. Assim como estou em pé neste palco, com meu corpo comprometido com este palco, você deve se comprometer totalmente com Cristo. Toda a sua esperança está nele, e somente nele. Ele se torna aquele em quem você confia totalmente e completamente para a sua salvação. Certa vez, um pastor estava pregando sobre o ladrão na cruz, e um homem da congregação gritou: "E quanto ao ladrão na cruz?" E o pastor rapidamente respondeu: "Qual ladrão? Pois veja, um morreu perdido e o outro morreu salvo. E essa é a única história de arrependimento de última hora em toda a Bíblia. Então, é melhor você não esperar. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável." Em nenhuma parte da Bíblia
há a promessa de um amanhã. E Jesus disse que você deve fazer isso publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. É por isso que peço às pessoas para virem à frente publicamente. Veja, vir à frente não salva você, mas é um símbolo de uma decisão interior que você está tomando em seu coração. Você está vindo e ficando de pé com Cristo na cruz, dizendo: ao vir, eu me arrependo do pecado, eu quero uma mudança, eu quero seu perdão, eu quero uma nova vida. Agora vou pedir que você se levante de onde está sentado e faça o que vimos milhares de pessoas fazerem por toda a Nova Inglaterra. Vou pedir que venha e fique em frente a esta plataforma e diga ao vir: quero o perdão dos pecados, quero sair deste estádio com a certeza de que Cristo me perdoou e de que estou indo para o céu. Se você tem dúvidas, não saia deste estádio sem resolvê-las, pois talvez nunca mais tenha um momento em que seu coração esteja tão próximo do reino de Deus. Você não está aqui por acaso. Eu acredito que está aqui pela providência de Deus. Levante-se e venha agora. Estamos esperando por você. 100 de vocês, rapidamente. Vou pedir que ninguém deixe o estádio. Este é um momento muito sagrado e santo, e que todos estejam em uma atitude de oração. Levante-se e venha fazer esse compromisso. Você vê aquele número na tela? Vocês que estão assistindo pela televisão podem ver aqui em Boston, Massachusetts, centenas de pessoas vindo para se comprometer com Jesus Cristo. Você pode fazer o seu compromisso onde está. Basta dizer sim a Cristo. Pegue o telefone e ligue para o número que está aí. Que Deus o abençoe e não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Agora, é impossível entender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja, ou compreender seu próprio relacionamento com Deus sem a pessoa e a obra do Espírito Santo. Hoje, temos o que é chamado de movimento carismático, e eu vejo isso em todo o mundo. Vejo isso em todas as suas formas. Estive em alguns países onde dizem que o movimento carismático está avançando muito na Igreja Católica Romana, e percebo que essas pessoas nunca falaram em línguas. Elas simplesmente tiveram uma nova experiência com Cristo e ainda assim se chamam carismáticas. E estão certas porque todo verdadeiro cristão é carismático. Todo verdadeiro cristão é carismático. É da palavra carismático que obtemos nossa palavra carisma, que é o plural de charis, que significa dom, um dom de graça. Agora existem 20, 21 ou 19 dons,
dependendo de como se conta. No meu livro eu digo 20, mas penso que é apenas uma lista exemplificativa dos dons do Espírito. Mas todo verdadeiro crente tem um dom do Espírito Santo. O dom de administração, o dom de ajuda, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre. Seja qual for o dom, ele é dado pela vontade do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo para você, para ajudá-lo, guiá-lo, fortalecê-lo, edificar o corpo de Cristo e testemunhar de Cristo ao mundo ao nosso redor. E nesse sentido, todo verdadeiro crente é carismático. Agora vamos examinar um pouco mais a palavra e a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele não é uma coisa, não é um isso. Ouço pessoas dizerem, eu quero isso. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém, ele é Deus. Há 3 pessoas na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pode dizer, eu não entendo isso. Nem eu. Não vou tentar explicar, pelo menos neste momento, exceto pela fé, que há um só Deus expresso em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é todo-poderoso. Miqueias 3:8 diz, mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que Ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vá, Ele está lá. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele precisou sair do corpo humano, porque Cristo só podia estar em um lugar por vez. Ele estava limitado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse vir em seu lugar e estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode estar em seu coração e no meu, mesmo que vivamos a 1000 milhas de distância. Ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir e realizar sua grande obra ao longo da história da igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito Santo quem nos ensina e nos leva mais e mais profundamente à medida que avançamos em nossa vida cristã. Na nossa vida cristã devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo e ele está lá para ajudá-lo a viver a vida cristã. Não há uma pessoa nesta audiência que possa ser cristã sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa nesta audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente importante. Ele é essencial em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo possui todo o conhecimento. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No livro de Apocalipse é dito que ele tem 7 olhos. O número 7 representa a perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos. Ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que ocorre no seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. Nada está escondido dele. O poder de sondar e investigar do Espírito Santo, com esses 7 olhos que enxergam em todas as direções, confere a ele conhecimento perfeito. A Bíblia também diz que ele é eterno. Em Hebreus 9:14 encontramos a expressão, o Espírito Eterno. Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Para explicar a Trindade novamente, eu não sei exatamente como, mas vamos usar uma ilustração. Pense em uma maçã.
Você tem a casca do lado de fora, a polpa e o caroço. Mas tudo isso forma a maçã. Ou pense no gelo, na água e no vapor. São a mesma substância, mas assumem formas diferentes. Essas são ilustrações imperfeitas da poderosa Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é referido como o Espírito Santo ou, na tradução do inglês antigo, o Espírito Santo, Holy Ghost. E a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos ajudar a sermos santos. Devemos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Sempre devemos estar crescendo mais a imagem e a conformidade de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento. A Bíblia também ensina que onde Ele está, há liberdade. Nosso irmão há pouco mencionou a liberdade que Ele tem em Jesus Cristo. Ele nos liberta da escravidão da lei e do legalismo. Porque veja, mesmo que você seja escravo do pecado, das drogas, do álcool ou do que quer que seja, Jesus disse que você é escravo do pecado. Mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa de sua morte na cruz. O Espírito Santo também nos liberta. Onde está o Espírito, aí há liberdade. Eu consigo entrar em um culto e em 5 minutos dizer se aquelas pessoas foram libertas pelo Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer. Ele nos convence do pecado. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, Ele usa as orações de uma mãe, como nosso irmão mencionou há pouco, ou uma experiência trágica, ou o sermão de um pastor, ou alguma outra experiência. Talvez esta transmissão, Ele usará isso para convencer você do seu pecado e da necessidade de entregar totalmente sua vida a Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo e muitas vezes Ele nos incomoda. Já vi pessoas se levantarem de seus assentos, virem até a frente e balançarem o punho na minha direção, tão incomodadas estavam pelo Espírito de Deus. Mas elas voltam. Um homem voltou na noite seguinte e aceitou Cristo. Outro veio às 5 da manhã até nosso hotel para receber Cristo. O Espírito Santo às vezes deixa você com raiva. Ele o incomoda. Você não gosta que alguém aponte diretamente para você e diga, você é um pecador. O Espírito Santo aponta diretamente para você. Ele coloca uma adaga em seu coração e diz, você é um pecador. Você precisa se arrepender. Não gostamos de ouvir isso, mas esse é o trabalho do Espírito Santo. E sem o trabalho do Espírito Santo, você nunca poderia ir para o céu. Você nunca poderia ter seus pecados perdoados. Você nunca poderia ser salvo. O Espírito Santo tem trabalhado com alguns de vocês durante toda a semana, quer você tenha estado aqui ou não. Em segundo lugar, Ele dá nova vida. Veja, a Bíblia diz que estamos mortos em pecados e transgressões. Nosso espírito interior, feito à imagem de Deus, está morto para Deus. E o que a humanidade precisa? Hoje à noite a humanidade precisa de vida. Todos pecaram, portanto, todos estão mortos para Deus. E um homem morto precisa de vida. O Espírito Santo vem para nos dar essa nova vida em Jesus Cristo. Bertrand Russell escreveu uma vez a um amigo, eu só conseguia pensar em suicídio por causa do homem e de suas obras. A noite cai impiedosa e sombria. É assim que você se sente? A noite está caindo impiedosa e sombria para você? Veja, o homem sem Deus está morto. Mas Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E é o Espírito Santo quem realiza o trabalho de fazer de você uma pessoa nascida de novo. É um ato sobrenatural, não por obras de justiça que nós tenhamos feito. Nenhuma das suas boas obras ou coisas boas que você fez irão salvá-lo. Paulo disse a Tito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu não mereço o céu. Eu não mereço ter meus pecados perdoados. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ter esta paz no meu coração.
Eu não mereço esta alegria profunda e constante que tenho. É pela graça, pela misericórdia, algo que eu não mereci, algo pelo qual não trabalhei. Eu simplesmente recebi um presente, o presente de Deus, o presente da salvação. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. E então, em terceiro lugar, como já mencionei, Ele habita em nós. Muitos de vocês estão espiritualmente mortos e sobrecarregados com os problemas ou com a vida na qual vivemos hoje, nesta cultura hedonista. O Espírito Santo pode vir até você e habitar em você neste exato momento. Você pode recomeçar uma vida totalmente nova, a vida do Espírito. O Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo pulsando vida espiritual através de você e em você. Eu porei o meu Espírito dentro de vós e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis, diz Ezequiel 36. Pense nisso. Deus disse: eu porei o meu Espírito dentro de vós. Eu virei para habitar em vós. Pense no seu corpo como a morada de Deus. E é isso que acontece. Seu corpo se torna o templo onde Deus habita pelo seu Espírito Santo. É por isso que nunca devemos levar nada impuro para dentro de nossos corpos. É por isso que devemos disciplinar nossos corpos. É por isso que devemos cuidar de nossos corpos, porque são o templo do Espírito Santo. Deus ama o seu corpo. Ele não quer que ele seja poluído e contaminado por desejos carnais e coisas às quais você se entrega. Ele habita convosco e estará em vós, disse Jesus no texto que lemos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Disse 1 Coríntios 3,16. E então, em quarto lugar, o Espírito Santo lhe dá poder para servir a Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu não posso fazer o trabalho que estou fazendo sem o poder do Espírito Santo. As pessoas sempre, coitadas delas. Eu amo os repórteres de jornal. Alguns deles são meus melhores amigos, mas muitos, que não conhecem a Cristo, não conseguem compreender o que está acontecendo. Eles estudam, tentam penetrar o assunto e tentam descobrir. Acham que é propaganda, acham que é promoção, pensam que é outra coisa. Um sujeito disse que sabia o segredo de por que as multidões vinham para essas reuniões. Ele disse que era por causa dos meus olhos. Bem, você não consegue ver meus olhos da quarta fileira para trás. Não. Eu vou lhe dizer o segredo. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, onde Cristo é exaltado. Eu não afirmo ser um grande pregador. Sou apenas um comunicador da mensagem de Deus. Ele me chamou e me deu esse dom. Ele deu a Cliff o dom dele. Ele deu a Ted o dom dele. Ele deu a Bev Shea o dela, a John o dele e a todos esses membros da equipe. Ele deu a eles dons diferentes. Ele dá conforme sua vontade. Há alguns membros da equipe que temos conosco aqui e algumas pessoas que conseguem fazer coisas que eu daria qualquer coisa em minha posse para ser capaz de fazer, seja em termos de organização, seja em termos de música. Eu gostaria de poder cantar como algumas dessas pessoas. Eu não consigo cantar uma nota. Na verdade, eu nem canto quando estou ao lado de alguém porque atrapalho a pessoa. E eu não sou o melhor organizador do mundo. Mas Deus me deu meu pequeno dom, o dom de comunicar o Evangelho. E o que realmente importa é a mensagem. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Que Ele voltará novamente e que Ele está pronto para entrar em seu coração agora mesmo, pelo Espírito Santo, e fazer de você uma nova pessoa. Esse é o Evangelho. Essa é a única mensagem que Cristo me deu. Essa é a única mensagem que Deus me deu. Estava lendo sobre algo em Wakefield, Inglaterra, outro dia. Uma mulher tentou passar no teste de direção 38 vezes e falhou 38 vezes. Talvez você tenha tentado tantas vezes assim para obter uma licença espiritual para sentar no banco do motorista da sua vida, mas isso não deu certo.
Quantas pessoas foram a reuniões, rededicaram suas vidas, vieram à frente ou saíram de lá dizendo: vou viver de maneira diferente ou vou fazer melhor. Mas isso simplesmente não funcionou. Esta pode ser a 38ª vez. E hoje à noite pode funcionar, porque você vai entregar sua vida a Cristo da maneira certa, pelo arrependimento dos seus pecados e pela fé em Cristo. E o Espírito Santo virá de forma sobrenatural, renovará você e lhe dará uma nova natureza. E então, o Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Quais são os frutos? 9 deles. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são produzidos pelo Espírito Santo. Há pessoas que você pode não conseguir amar naturalmente. Elas simplesmente não são do seu tipo. Mas o Espírito Santo lhe dará o poder de amá-las. E a maior coisa do mundo, o que é? O amor. A maior evidência de que você conhece a Cristo é o amor. E você não consegue amar essa pessoa? Bem, eu sei que há algumas pessoas que são difíceis de amar, mas o Espírito Santo pode amar através de você. Ele pode amar através de você. E então, você não sente alegria. Há muitas vezes que sinto que não tenho alegria e me ajoelho e digo: Senhor, onde está o fruto do Espírito da alegria em minha vida? E a alegria está lá, lá no fundo. É um rio profundo. Independentemente das circunstâncias, há um rio de alegria. E então a paz que excede todo entendimento vem do Espírito Santo. Seja qual for a situação, deixe o mundo desmoronar, eu tenho paz no meu coração. Eu sei para onde estou indo, sei de onde vim e sei por que estou aqui, pelo Espírito Santo. Você conhece a Cristo? Veja, o Espírito Santo vem para fazer isso. Ele vem para magnificar, glorificar e exaltar o Filho. João 16:13 diz: Ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Em outras palavras, não devemos sair por aí dizendo: o Espírito Santo isso, o Espírito Santo aquilo, e ignorar Cristo. Ele veio para magnificar o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para glorificar Cristo. E o Espírito Santo se alegra quando você glorifica Cristo em sua vida. Agora, a Bíblia diz que você pode pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode irritar o Espírito. A Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito. A Bíblia diz que você pode mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode tentar o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode resistir ao Espírito Santo. E se você resistir ao Espírito Santo, não há perdão. Porque veja bem, é o Espírito Santo que o atrai a Cristo. É o Espírito Santo que o convence de sua necessidade de Cristo. E se você resistir a Ele, continuar resistindo, seu coração ficará cada vez mais endurecido. Então, não há mais arrependimento, não há mais salvação. Há apenas um caminho de salvação, e esse caminho é Cristo. É uma coisa solene resistir ao Espírito Santo. Você percebe a voz dele e ainda assim recusa deliberadamente. É perigoso resistir ao Espírito. Aquele que rejeitou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob o testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com o qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito da graça. Estou pedindo a você, hoje à noite, para se render ao chamado do Espírito Santo. Estou pedindo que venha aos montes e diga: eu quero Cristo na minha vida para ser meu Senhor e meu Salvador, e quero ter certeza disso. Você pode ser fiel na igreja, mas realmente não conhece a Cristo. Ou você pode não ter nenhuma religião. Você pode ser católico, protestante, judeu ou não ter religião alguma. Eu não sei quem você é ou o que você é, mas eu presumiria que a maioria das pessoas aqui hoje à noite frequentam igrejas.
E eu conheço milhares de frequentadores de igrejas que precisam vir a Cristo de uma nova maneira e ter uma nova experiência com o Senhor Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Porque veja, há muitas pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para me aprofundar no que significa ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Tudo isso está no meu built of silence, wrapped in thread, stitched from pages never read, a breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin, I bend beneath what lives within. No siren sound when I collapse, just silence filling all the gaps. You thought I broke from outside in, but it was never that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture knows.